Em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos os presentes e eu vejo aqui com muito gosto muitos amigos e aqueles que eu não conheço são também amigos, são amigos futuros, certamente. E queria agradecer muito, logo a seguir, à Helena e às edições Mahatma por eles sim terem depositado a sua confiança neste livro, que este livro não vá manchar, não vá macular a coleção da editora e que não seja um livro da qual a editora se arrependa. Portanto, agradeço essa confiança e ter, de facto, acolhido de braços e de coração aberto a proposta que fiz desta publicação e de tão rapidamente, de uma forma tão solícita, tão cuidadosa, tão atenciosa, ter feito com que este livro, em pouco mais de um mês, estivesse pronto. Agradeço muito, portanto, à Helena e agradeço muito à minha irmã, que está aqui, a Ana, por mais este dos muitos contributos que ela tem trazido na minha vida, para além do grande contributo que é a sua existência e a sua presença na minha vida. Ela tem contribuído a muitos níveis com o seu enorme talento artístico e gráfico e foi daí que é desse talento que brota diretamente a beleza desta capa e que permite certamente embrulhar o conteúdo bastante duvidoso deste livro num belo papel de embrulho que vai tornar, enfim, vai alimentar a curiosidade pelo livro e vai tornar mais apetecível o livro, certamente, e é capaz de levar muitas pessoas a, enganosamente, acharem que está aqui alguma coisa que vale a pena. Mas, por isso, Ana, bem-ajas pela capa. E agradeço muito também, enfim, à editora, depois todo o trabalho que foi feito, paginação, com todo o cuidado com que o livro saiu. Eu, francamente, sim, estou muito contente porque, em termos, eu gosto muito das coisas bonitas, deve ser das minhas influências astrológicas, sou duplo venusiano, balança touro, portanto gosto muito de coisas bonitas e aprecio muito objetos belos e estou muito contente com este livro. Acho que este livro é talvez o livro mais bonito que até hoje publiquei e já publiquei, já não sei, livros de autor são 25, outros organizados vai dar quase uns 40, portanto eu acho que este livro está mesmo no top. Portanto, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Helena, também por tudo isto. E agora queria naturalmente agradecer ao Miguel Real, que tem acompanhado desde há bastante tempo, de uma forma bastante generosa e atenciosa, aquilo que eu escrevo, e tem-se dado, enfim, este trabalho de fazer muitas apresentações dos meus livros, de escrever sobre eles e de me considerar também nos livros que ele também publica. Ele acabou de publicar a Nova Teoria do Sebastianismo e sempre que ele publica um livro vejo que ele tem quase sempre a atenção de considerar o meu pensamento e de referir as minhas ideias nos livros que ele próprio publica. Ele que não é um mero estudioso do pensamento dos outros, mas é também um pensador inteiro, é um pensador que tem um pensamento próprio e que o tem vindo a construir progressivamente e de uma forma sistemática e bastante sólida. Portanto, gostaria também de chamar a vossa atenção para a obra do Miguel Real. A obra filosófica e também a obra ficcional. Bom, em relação a este livro, queria começar por dizer algumas considerações, enfim, por explicar o título. Quem é o meu próximo, obviamente, é uma expressão que tem direitos de autor, embora o seu autor não seja propriamente conhecido e não esteja, portanto, em condições de exigir esses mesmos direitos. Quem é o meu próximo é a resposta à pergunta que um interlocutor de Jesus Cristo, segundo os Evangelhos, formula, a pergunta que ele formula precisamente quando Cristo, por sua vez, tendo sido interrogado sobre quais são os mandamentos que resumem toda a lei e todos os profetas do Antigo Testamento, ele diz precisamente que são dois. Portanto, o primeiro é conhecido, ama a Deus
com todas as forças do teu coração, da tua alma, do teu entendimento, e depois o segundo é ama o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo não faz senão citar, ele não inventa nada de novo, ele cita duas passagens conhecidas, pelo menos por quem conhece a Tora hebraica ou o Antigo Testamento cristão, duas passagens, uma do Levítico e outra do Deuteronômio, onde se diz precisamente isso. E, portanto, uma estabelece o preceito a ter na relação com Deus, amar a Deus acima de tudo, e depois o segundo, portanto, é importante que Cristo não recorda apenas o primeiro preceito, mas recorda o segundo, é amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, como nos amamos a nós próprios. Bom, então, o interlocutor de Cristo, um dos interlocutores, pergunta, mas afinal, mas quem é o meu próximo? É esse que deveria ter direito aos direitos do autor, se tivesse condições de os reivindicar. Quem é o meu próximo? Bom, e aí Cristo não dá uma resposta direta, mas conta, como muitas vezes acontece, uma parábola. Essa parábola é famosa, é a parábola do bom samaritano. E o que é que nos conta essa história? Portanto, é a história de alguém que, supostamente um membro da etnia judaica, um judeu, um hebreu, que é assaltado, é espancado e é deixado quase morto à beira do caminho. E então há um sacerdote e depois um levita, portanto, dois membros, não só membros da mesma raça, da mesma etnia que a sua, que passam, não só membros da mesma etnia, mas praticantes da mesma religião, que passam por ele indiferentes e o deixam como ele está, abandonado, moribundo, à beira do caminho. Até que há uma terceira pessoa que passa, e esse é um samaritano, portanto, é um originário de Samaria. Samaria, portanto, é uma outra etnia que portanto, não é a mesma etnia que a etnia judaica, e também, do ponto de vista judeu, são pagãos. Professam uma outra religião, não são monoteístas, e, portanto, são infiéis. Mas o samaritano, diz o texto, é tocado de misericórdia, o seco coração tocado de misericórdia. O que é uma redundância, porque misericórdia já quer dizer cordis, coração, miseria. Portanto, tocado pela miséria, pela desgraça do outro, e, portanto, sente o coração tocado pela situação de grande sofrimento em que o outro se encontra, e peia-se imediatamente do cavalo, socorre-o imediatamente ali, dá-lhe os primeiros socorros, e depois coloca-o em cima do cavalo, leva-o para a estalagem mais próxima e paga do seu bolso todos os cuidados até que a saúde do ferido seja completamente restabelecida. E vai-se embora sem deixar um bilhete que seja, portanto, sem qualquer expectativa de recompensa ou de reconhecimento. E certamente aquele que foi abandonado no caminho nunca veio a saber quem é que o socorreu, quem foi o bom samaritano. Então, Cristo não define quem é o nosso próximo, mas fica claro, fica implícito que o meu próximo, o nosso próximo, o próximo de cada um de nós, não está à partida pré-definido. Ele, na verdade, é, de acordo com a etimologia da palavra próximo, eu gosto de ir à etimologia das palavras, aquele do qual eu for capaz de me aproximar ao ponto de, neste caso por via diríamos, da empatia ou da compaixão, do sentir em mim o sofrimento do outro, por via do que os alemães chamam Mitleid, o padecer em mim o padecimento do outro, é aquilo que me leva a aproximar-me dele ao ponto de, mais até do que próximo, o sentir íntimo a mim, o sentir inseparável de mim. E, portanto, o que Cristo diz claramente é que o meu próximo, à partida, não é aquele que pertence ao mesmo grupo étnico ou ao mesmo grupo religioso que eu ou a que nós pertencemos. É todo aquele de quem eu for capaz de me aproximar, tocado pelo sentimento da compaixão, pelo sentimento da empatia. O que, aliás, não tem que acontecer apenas em relação àqueles que sofrem, mas pode acontecer em relação àqueles que se alegram. Se eu for capaz de sentir a mesma empatia com aqueles que estão bem, que são felizes, eu posso sentir-me tão feliz e estar tão bem quanto eles por participar na sua felicidade como se a minha fosse. E é isso que Cristo parece indicar como o amar o outro como a nós próprios. Esse é o segundo mandamento, sem o qual o primeiro mandamento ficaria incompleto. Bom, agora a questão é que este mandamento foi predominantemente entendido, não quer dizer que não tenham existido até hoje
exceções, e muito honrosas exceções, mas ele, como sabemos, tem sido predominantemente entendido, e particularmente nesta tradição a que nos reportamos, que é a matriz da cultura ocidental, a cultura judaica e a cultura cristã, mas também, obviamente, no seio já das outras matrizes da cultura ocidental, a cultura romana, a cultura grega e mesmo para além disso, esta noção de proximidade tem sido entendida como uma proximidade que não vai além dos membros da mesma espécie. E mesmo a ética universalista que o cristianismo procurou promover e que o diferenciou, enfim, de outras étnicas de outras éticas religiosas mais etnocentradas, mesmo esse universalismo ético que o cristianismo procurou promover esbarrou, de um modo geral, com os limites da nossa espécie, da espécie humana. O que não quer dizer que não tenham existido exceções. Conhecemos uma célebre, a de São Francisco de Assis. Há outras menos conhecidas, de alguns padres dos primeiros séculos da era cristã, de muitos místicos e santos da Igreja Ortodoxa, que precisamente estenderam esta categoria do próximo a toda a criação e não se limitaram a considerar como próximos os seres humanos. Mas isso foram casos pontuais. Também há muitos casos na espiritualidade cristã irlandesa. Portanto, a herança também de uma cultura celta muito mais panteísta, muito mais cosmocêntrica do que a cultura judaica e a cultura cristã o foram. Agora, não foi isso que predominou. E, portanto, se, à luz de uma ética mais universalista, se começa, ou se temos conseguido entender, embora nem sempre conseguido praticar, que o meu próximo não é necessariamente aquele que pertence à mesma família que eu, ou ao mesmo grupo familiar, ao grupo de amigos, ao grupo profissional, ao mesmo partido, à mesma religião, que tem a mesma origem, que fala a mesma língua, portanto, à mesma nação. Temos tido dificuldade em entender que o nosso próximo, ou seja, aquele do qual nos podemos aproximar, pode ir para além da espécie humana. E podem ser, portanto, os outros seres vivos, os animais não humanos, mas também, eu diria, é o que eu aqui proponho, porque não só os seres sencientes, os animais, dotados de senciência, mas também aqueles que nós consideramos, embora hoje há quem já discuta isso, dotados apenas de uma sensibilidade reflexa e não propriamente de uma sensibilidade consciente ou consciente de si, individualmente consciente de si, portanto, neste caso, as plantas. Mas por que não ainda considerar como abrangente nesta categoria, como podendo esta categoria do próximo abranger os símbolos existentes, aquilo que existe no mundo, a terra, o céu, o ar, os rios, as pedras, as rochas, as montanhas, os desertos, as areias, os oceanos, os mares, as fontes, os lagos. Por que não? E por que não considerar como o meu próximo, afinal, a própria realidade como um todo? Porque não cultivar o amor pelo real, pelo simples facto de estar aí, de as coisas estarem aí, de serem presentes no mundo. Porque não nos sentirmos próximos de tudo quanto existe, ao ponto de não nos sentirmos sequer separados de tudo quanto existe. Sabemos que isso acontece. Há experiências súbitas, irrupções súbitas na consciência humana, de sentimentos de não separação entre si e o mundo. E isto não acontece só quando as pessoas bebem uns copos ou quando tomam umas coisas um pouco estranhas e consideradas de um modo geral ilícitas nas nossas sociedades. Há experiência, há livros, portanto, um livro de Michel Louvain, muitos outros livros, não é? Falam de experiências súbitas de pessoas que estavam sóbrias, não eram religiosos, não faziam também coisas esquisitas como meditação, não oravam, não jejuavam, não praticavam vigílias, não eram ascetas e subitamente deram por si a sentir que eles eram tudo e que a vida era uma só, embora assumisse uma multiplicidade de formas singulares e absolutamente também, num sentido diferente umas das outras, mas ao mesmo tempo que havia uma vida comum fervilhava em tudo quanto existe. Há relatos comoventes, nomeadamente de uma senhora que após ter estado algum tempo na cama de um hospital, pela primeira vez é levada à varanda desse hospital e de repente diz, o livro chama-se 20 Minutes of Reality, 20 minutos de realidade, Margaret Prescott, e ela de repente diz, bom, havia uma vida única em tudo. Nas pessoas que passeavam na varanda, nos pardais que voavam, que esvoaçavam, nos ramos que oscilavam ao vento, na brisa que soprava, uma única vida. E então, diz ela, comovida, no meio do cinzento dos dias da minha vida, eu tive um vislumbre da beleza infinita do real. Eu fui testemunha da verdade.
E este ser testemunha da verdade, não é alguma coisa que talvez seja o que mais falta à nossa humanidade contemporânea.